Boa noite, estamos no segundo turno. A urna soberana respondeu à dúvida de boa parte dos eleitores. Agora, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro disputam o voto de 156 milhões de brasileiras e brasileiros. Um deles governará os destinos da nação a partir de 1º de janeiro de 2023. Nós seguimos aqui, de olho no voto, com a jornalista Vera Magalhães e o cientista político e diretor de inteligência da Quest, Guilherme Russo. Olá, Vera. Olá, Guilherme. As primeiras pesquisas do segundo turno confirmam a tendência indicada ainda antes da votação do domingo. Vamos ver o cenário, começando pelo Poder Data. Lula, do PT, lidera com 52% dos votos válidos. Bolsonaro, do PL, tem 48%. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, o que coloca os candidatos bem próximos de um empate técnico, 50,2 de Lula contra 49,8 de Bolsonaro. O Poder Data ouviu 3.500 pessoas por telefone entre segunda e quarta-feira. É o mesmo período de apuração da pesquisa do IPEC. Vamos ver. No IPEC, Lula está em primeiro com 55% dos votos válidos. Bolsonaro tem 45%. Neste caso, a margem de erro é de 2 pontos. O IPEC ouviu 2.000 pessoas entre segunda e quarta, como eu disse. E vamos agora aos números da Quest. De acordo com a pesquisa, Lula venceria com 54% dos votos válidos. Bolsonaro aparece com 46%. A margem de erro também é de 2 pontos. Assim como o IPEC, a Quest ouviu 2.000 pessoas entre segunda e quarta. Vera, agora, depois de tanto perguntar, teremos segundo turno? Podemos afirmar, temos segundo turno. O que esperar? O segundo turno já começou muito quente, Rodrigo, com as duas campanhas buscando apoios e buscando se reposicionar para essa nova etapa da disputa, que é uma etapa que tem um mês, é um tempo maior do que a gente observa normalmente entre primeiro e segundo turno. Então, vai ter muita coisa para acontecer. Bolsonaro terminou o primeiro turno em alta, em relação ao que as pesquisas mostravam, portanto, um movimento de subida. A gente não sabe se esse movimento tem um teto encontrado pela rejeição ao presidente, que continua muito alta, de acordo com essas primeiras pesquisas. Então, ele vai buscando, por meio dos apoios e da força demonstrada por ele e pelos seus aliados nas urnas no primeiro turno, construir uma narrativa de vigor e de superação do ex-presidente Lula. Hoje começou o horário eleitoral, os dois indo muito para cima, para uma campanha bastante agressiva, muito cheia de acusações de um contra o outro. Então, vai ser um segundo turno muito, muito, muito duro para ambos e que tem aí, na questão da força do bolsonarismo, uma chance de o presidente ainda crescer em relação ao que as pesquisas mostram. Guilherme, e em quanto tempo a sua experiência indica que as pesquisas podem refletir uma eventual mudança de comportamento do eleitor? Porque é natural que estes primeiros resultados reflitam ainda o que tivemos no primeiro turno, né? Rodrigo, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que, na verdade, já é importante mostrar que as pesquisas estão mostrando um cenário mais próximo do que a gente via no final do primeiro turno, né? A tendência continua dessa aproximação entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Então, a expectativa, né, é que diminua um pouco a diferença e a gente vai ver, né, porque tem pesquisa toda semana, a gente vai poder acompanhar não só se essa diferença vai diminuir em qual eleitorado. E só para ressaltar um ponto da Vera, uma coisa que o segundo turno é muito diferente é que a estratégia muda também, né? A gente não tem mais aquela coisa do voto útil, não tem mais, digamos, outros grupos de roubar voto. Agora é um contra o outro, então muda toda a estratégia do jogo. Eu queria colocar um número para vocês, para que vocês analisem o papel que esse número vai ter neste segundo turno, que é o da abstenção. A campanha do Lula, inclusive, disse que vai procurar o TSE para tratar da questão das longas filas, preocupada com o desestímulo à ida ao comparecimento neste segundo turno. No primeiro turno, 32.770.982 eleitores deixaram de votar, 20,95%, quase 21%. A maior abstenção foi em Rondônia, 24,7%, e a menor em Roraima, com 16,7%. E no Sudeste, 14 milhões de eleitores deixaram de votar. Esse cenário favorece ou tende a favorecer alguma candidatura, Guilherme? Sim, quanto maior a abstenção, a gente sabe, né, que quem está abstendo mais, quem está deixando de votar mais, especialmente eleitores de renda mais baixa, eleitores mais pobres, que votam mais
para o ex-presidente Lula. Ou seja, quanto maior a abstenção, especialmente quando isso acontece no Nordeste, isso prejudica o ex-presidente Lula e favorece o presidente Bolsonaro. Ou seja, a abstenção é um fator que a gente tem que estar de olho, ela importou também no final do primeiro turno, e isso pode mudar o jogo. Então, a gente fica olhando muito o que a gente chama, né, do placar, da intenção de voto, mas tem mais jogo, né? Tem a abstenção, tem outros sentimentos acontecendo e mesmo essa reta final de quem vai votar ou não faz diferença, né? Acho que vale lembrar que nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, a taxa de abstenção é muito maior. Então, isso muda o jogo muito mais. No Brasil, a gente não tinha essa tradição e agora a gente está aprendendo mais, né? Com essa subida da taxa de abstenção, que tem que olhar para ela também, né? Não dá para só acreditar que todo mundo vai votar e isso vai ser igualzinho às pesquisas, né? E as pesquisas têm como medir se vai aumentar ou diminuir a abstenção? Tem alguma pergunta que se possa incluir para medir isso? Tem algumas coisas importantes. Por exemplo, a taxa de indecisos, a gente vai olhando e a gente consegue acompanhar. Então, a taxa de indecisos vai caindo ao longo do tempo, mas ela ficou muito alta esse ano. Esse é um fator que indica a taxa de abstenção, né? As pessoas não estão informadas, não têm uma posição clara em relação aos candidatos e isso causa mais abstenção. E a gente consegue ver também quais grupos, né? Isso é fundamental. A gente consegue ver, de novo, que as mulheres e os eleitores mais pobres são mais indecisos na questão espontânea. Então, esse é um bom indicador para a gente saber como está a abstenção. Tem muito temor, Rodrigo, na campanha do ex-presidente Lula, de que aliados de Bolsonaro nos estados tentem a decretação de feriados para estimular a elevação da abstenção. Isso já foi feito no Rio de Janeiro, em uma eleição passada, pelo ex-governador Sérgio Cabral, e pode acontecer agora de novo, porque há alguns feriados ali próximos da data da eleição e a antecipação para servidores ou para outras atividades pode levar a que as pessoas emendem o feriado e viajem. Isso tem uma certa incoerência, porque o apelo para isso é para um público mais remediado que pode viajar no feriado. Mas tudo isso está sendo levado em conta aí pelo QG da campanha na hora de pensar, né, nessa questão da abstenção, que é uma que preocupa a todos. Eu me lembro que eu falei com o Maurício Moura no domingo da eleição, e aí, vai ter segundo turno ou não? Maurício Moura é do IDEA, um outro instituto de pesquisa. Ele falou, que estará com a gente aqui semana que vem. A chave é a abstenção, porque se for de 15 para baixo, a tendência é de se resolver no primeiro turno. Se for, como na última eleição, de 20, eu acho que aí a gente está mais propenso a haver um segundo turno, como de fato foi o que aconteceu. A abstenção de 20 em segundo turno. E muito se falou sobre a diferença entre o resultado das urnas e o prognóstico das pesquisas eleitorais. Aliados de Bolsonaro lançaram uma ofensiva contra os institutos, que trataram de explicar como é feita a medição e a análise dos dados. Mas, afinal, algo precisa mudar? O que essa eleição ensinou é que essa métrica preditiva, em algumas situações, ela é mais complicada, vai ter que sofisticar um pouco mais essa ferramenta, provavelmente com disputa de rede social, ou com a inclusão de algumas outras variáveis ali que permitam entender melhor o processo. Acho que também tem aí um processo de educação, de aprofundamento analítico, de preparo das pessoas que estão utilizando essa informação para poder fazer uma análise preditiva melhor. Quando a gente está analisando rede social, que você analisa, na verdade, o tamanho da bolha que cada candidato está ocupando, partindo do princípio que você não consegue convencer alguém que esteja fora da sua bolha, esse é o primeiro dado. Você olha para aquilo e fala, olha, esse candidato tem esse tamanho, tem esse potencial, esse tem outro. No caso dessa eleição em particular, Bolsonaro e Lula estavam com o mesmo tamanho de espaço ocupado dentro da rede social. Aí você tem uma diferença de discurso possível, né? Quem fizer o melhor discurso consegue alcançar um espaço maior na sua bolha. Quem tiver um discurso menor vai ocupar um discurso menor. Se você considerar que os discursos são igualmente eficientes, eles vão tender ao empate. Aí você começa a olhar para a rejeição, que será absolutamente importante no segundo turno. O que aconteceu? O que é possível explicar? Perfeito. Rodrigo, eu agradeço você pela pergunta, porque é super importante a gente falar sobre isso. Primeiro, eu queria, na verdade, dizer uma coisa que pesquisa é diagnóstico, ela não é um prognóstico. A pesquisa, ela retrata o momento, né, os eleitores naquele dia que a gente faz a pesquisa. E a pesquisa ela é feita justamente para ajudar os eleitores a tomar a decisão. Então, tem dois fatores, né, que são importantes ressaltar. O primeiro é que
aconteceu um fator muito importante do voto útil. A gente sempre falou, né, que voto útil era uma possibilidade, e a gente falava muito do voto útil em favor do Lula, né, dos eleitores do Ciro e da Tebet, na verdade, migrando para o Lula para decidir no primeiro turno. Mas o que a gente viu foi justamente o contrário. A gente viu parte desse eleitorado, especialmente no Sudeste, no Sul, aquele eleitorado antipetista, que pode até não gostar tanto do Bolsonaro, mas vendo o Lula crescer, vendo essa possibilidade, decidiu migrar logo de uma vez para votar no Bolsonaro. Para evitar um primeiro turno favorável a Lula. Isso, é uma coisa quase emocional de você falar assim, olha, eu já estou antecipando, né, esse voto do segundo turno no primeiro. Isso foi fundamental e a gente tem um dado na pesquisa da Quest, publicada ontem, que é fundamental. Ele mostra o seguinte, que entre os eleitores do Bolsonaro, né, quando a gente compara com o final do primeiro turno, agora esse eleitorado do Bolsonaro fala que muito mais gente está votando no Bolsonaro para evitar a vitória do Lula do que para eleger o Bolsonaro. Ou seja, a gente teve uma mudança nesse perfil do eleitorado do Bolsonaro. Enquanto eram os eleitorado, digamos assim, mais core, que gosta do Bolsonaro, agora tem todo um segundo grupo que está lá, né, está apoiando o Bolsonaro muito mais para tirar o Lula, né? Esse eleitorado antipetista mesmo. E o outro fator que é fundamental a gente falar, a gente estava falando agora, é da abstenção, né? Como o Maurício tinha citado, foi maior a abstenção do que, digamos, muitos analistas acreditavam, e isso muda, né? Então, a gente gosta de falar, o eleitor, ele está dando a intenção de voto, ele não assina, né? Não tem um documento dizendo, olha, o que eu disse na pesquisa é o que eu vou fazer na urna. E essa diferença é até, digamos, é positiva. A pesquisa serve para informar o eleitorado, e o eleitorado olha aquele cenário e aí sim toma uma decisão no dia seguinte. Sim. Então, ela é um diagnóstico daquele momento para ajudar o eleitorado. Então, é natural que isso aconteça. Ainda, claro, essa divergência foi grande, mas vale ressaltar que é isso, né? A pesquisa é muito mais um diagnóstico para ajudar os eleitores, até do que propriamente um prognóstico, uma projeção. Eu acho que é importante a gente dizer, a gente como imprensa, que a gente tem que fazer um outro trabalho de cobertura dessa eleição. Não pode basear tudo nas pesquisas, a gente não pode ficar fazendo todas as nossas análises a partir da pesquisa, justamente porque isso elas são um retrato e não um filme. A gente tem de estar na ponta, vendo o que está havendo de movimentação, até para a gente também se antecipar com reportagem, e a gente não pode admitir isso que está havendo agora, que é essa caça às bruxas que a campanha do presidente Jair Bolsonaro está promovendo aos institutos de pesquisa, que, a meu ver, já é premonitória, preditiva do que virá num eventual segundo governo dele em relação à imprensa, em relação às demais instituições. Falar em prisão para instituto de pesquisa que não acertar o resultado, isso é inadmissível à luz da democracia, do Estado democrático de direito, porque pesquisas livres são um direito da sociedade, não são um direito dos institutos de pesquisa, são um direito da imprensa, da sociedade, para informar o eleitor e, a partir disso, ele poder tomar até a decisão contrária. Olha, o Lula pode ganhar, então eu vou votar no Bolsonaro. As pesquisas servem, inclusive, para isso, para que o eleitor tome a sua decisão, que nem sempre é por admiração, muitas vezes é por menor rejeição, e eu acho que essa eleição é muito baseada em rejeição, e a gente não pode tolerar esse tipo de discurso autoritário e que já demonstra assim, olha, estamos aqui ganhando, estamos com vantagem, já vamos colocar as manguinhas de fora. Isso não é tolerável à luz da Constituição. Acho que vamos ter que falar mais sobre pesquisas no segundo bloco, mas vamos fazer uma pausa, a gente volta em instantes. De olho no voto. Voltamos de olho no voto com a jornalista Vera Magalhães e o diretor de inteligência da Quest, Guilherme Russo. Eu queria retomar ainda a conversa sobre os institutos de pesquisa, Vera, Guilherme, porque há um elemento extra em toda essa difícil e complexa equação, que é a verbalização de membros do bolsonarismo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, chegou a dizer isso, me parece que o Eduardo Bolsonaro também, né? De que houve uma campanha, quase que uma tática de guerrilha, para que bolsonaristas boicotassem os institutos, e isso foi confirmado agora para o segundo turno. Queria que você explicasse como se deu os efeitos disso, Vera, e o Guilherme, de que modo isso reflete no resultado. Isso já havia uma pregação nesse sentido e agora ela se intensificou, né? Um clamor mesmo para que representantes do governo não respondam. A questão matemática eu deixo para o Guilherme, mas eu fico aqui na questão
realmente da lógica disso, né? Porque se você, de antemão, pede para que as pessoas não respondam às pesquisas, como você vai questionar depois o resultado das pesquisas? Então, é uma desonestidade intelectual, porque você predispõe as pessoas a fraudarem o resultado de uma pesquisa que é para medir a intenção de voto das pessoas. Então, você está instigando que se turve o resultado para depois poder questioná-los. E qual é o interesse, né, em estigmatizar os institutos de pesquisa e em questionar? É lá na frente reclamar do resultado. Isso está óbvio, a gente tem um enredo sendo construído aí. Não se reclamou das urnas agora, pelo menos não no oficial, embora no submundo tenha um monte de teoria conspiratória, porque vão recolher essas teorias conspiratórias e lá na frente, se for necessário, reclamar do resultado da eleição. Guilherme, isso produz efeitos? Que validade uma pesquisa pode apresentar diante de um boicote de um dos atores do jogo? Rodrigo, primeiro eu queria falar o seguinte, é muito mais fácil vir falar, né, que está com 60% dos votos no primeiro turno sem as pesquisas. Então, querer criar esse cenário, né, de, digamos, tirar a validade das pesquisas ou tirar confiança das pesquisas, promove fake news, né? Isso permite um discurso muito fora da realidade. Bom, agora falando aqui mais tecnicamente, né, quando a gente não consegue acessar certo grupo da sociedade, é o que a gente chama de erro de cobertura. Então, é uma preocupação sempre que toda pesquisa tem que ter. Mas eu posso falar o que a gente faz justamente para, digamos, endereçar, né, de lidar com isso. A gente usa agora umas coisas mais técnicas, tá? A gente fica olhando sempre como é que está essa amostra. A amostra está boa ou não? Não só em questões demográficas, como sexo, escolaridade, idade, mesmo renda. A gente também olha para outros indicadores que tem que refletir a população, né? Então, a gente olha o que a gente chama de benchmarks. O que são os benchmarks? São justamente características que a gente sabe que a população tem. E quando a gente olha, né, se a nossa amostra não está batendo, a gente sabe que a gente tem um problema. Então, por exemplo, né, quando eu faço uma amostra aqui em São Paulo, se eu estou vendo que, digamos assim, eu estou com poucos homens brancos e estou com mais mulheres, né, ou mesmo homens pardos ou pretos, a gente vai ter um problema na nossa amostra. A gente sabe que a gente não está batendo. Então, a gente olha uma série de indicadores para olhar, nossa amostra está sim refletindo a população ou não. E uma segunda forma que é muito importante da gente saber é o que a gente chama de taxa de não resposta. Então, a gente quer saber quantas pessoas, né, eu estou tendo que falar para realmente conseguir uma entrevista. Então, a gente mensura isso, nas pesquisas da Quest, a gente mensura isso para dar uma olhada. Então, se vamos supor, em Santa Catarina, né, um lugar onde o Bolsonaro tem muito voto, a gente começa a ver uma subida, né, da taxa de não resposta, de mais gente recusando, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente vai ter que monitorar, né, esse movimento de bolsonaristas de pedir para os eleitores não responderem. Então, a gente vai ter que monitorar, ficar de olho. E eu acho que a Vera citou muito bem, né, assim, as pesquisas estão aí para informar e a gente estuda muito, tá? Assim, é um trabalho muito científico e eu acho que é outro ponto muito importante de ressaltar que o Brasil está com o maior número de institutos, maior número de pesquisas, o que é bom, gente, é mais informação, promove a gente conseguir conversar mais e também discutir metodologia. Acho que é um sinal de maturidade da democracia brasileira de poder ter mais institutos e falar mais sobre as pesquisas. É bom você colocar essas questões que são mais técnicas, Guilherme, para mostrar que tem ciência nisso, né, Vera? Não é um mero chutômetro. A estatística, aliás, é uma disciplina aí das universidades. E acho que o Brasil vai sair dessa eleição com um monte de imperativos. Discutir debates, discutir as metodologias de um modo maduro, democrático e civilizado. 14 estados e o Distrito Federal elegeram seus governadores no primeiro turno. Vamos ver como ficou o cenário nestes estados. No Acre, Gladson Camelli, do PP, foi reeleito. No Amapá, Clécio Vieira, do Solidariedade, se elegeu. No Ceará, o eleito foi Eumano de Freitas, do PT. O Distrito Federal reelegeu Ibanez Rocha, do MDB. Os eleitores goianos reelegeram Ronaldo Caiado, do União Brasil. No Maranhão, o eleito foi Carlos Brandão, do PSB. O eleitorado mato-grossense reelegeu Mauro Mendes, do União Brasil. O de Minas, Romeu Zema, do Novo. No Pará, Hélder Barbalho, do MDB. E no Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, ganhou mais um mandato. O petista Rafael Fonteles foi eleito no Piauí. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, foi reeleito. Assim como Fátima Bezerra, do PT, no Rio Grande do Norte, Antônio Denário, do PP, em Roraima, e no Tocantins, Vanderlei Barbosa, do Republicanos.
Vera, que Brasil emergiu aí nos estados? Muita reeleição já era previsto, isso as pesquisas captaram perfeitamente, que diferentemente do cenário nacional, que não era propício, porque o presidente enfrentava muita rejeição, nos estados os governadores que eram candidatos à reeleição tinham um vento a favor. A grande exceção, a meu ver, foi aqui em São Paulo, em que o governador Rodrigo Garcia ficou fora do segundo turno. Rodrigo. Agora, São Paulo é um caso à parte porque, de alguma forma, o governador paga, entre aspas, por todos os erros de condução do partido nestes últimos tempos, né? Não tenho certeza. Acho que paga por um excesso de tempo em que o PSDB ficou no governo, né? Acho que também conta essa barata voa do PSDB, mas também uma polarização que se refletiu na disputa, né? Essa polarização PT-Bolsonaro, que ambos subestimaram, tanto Haddad quanto o Rodrigo Garcia, no final se transferiu quase ipsis literis para São Paulo. Né? Agora, qual a capacidade, Vera, Guilherme, dos reeleitos transferirem votos? O caso de Minas é emblemático. Eu recebi nas redes sociais muitos comentários do tipo, olha, não é porque o Zema apoiou o Bolsonaro que agora os mineiros vão votar no Bolsonaro, isso já não se deu em outras eleições. Qual é esse capital de transferência, esse poder de transferência? Minas é um estado-chave, né? Porque ele representa, né? A votação em Minas parece muito a do Brasil. E aí acho que vale ressaltar que o Zema, né, conseguiu ser eleito mesmo com o Lula ganhando Minas Gerais, né? Então, acho que essa pergunta sobre como os governadores vão impactar, ela leva a seguinte pergunta: um eleitor consegue votar no Lula e votar no Cláudio Castro, como votou, ou votou no Zema? E a gente viu, as pesquisas mostraram que sim, existe muito aquele voto Zema, né? O Zema Lula, né? E isso aconteceu muito em Minas Gerais. Então, não está claro. Eu acho que as pesquisas vão poder mostrar isso, se a gente conseguir ver em Minas uma mudança, mas, na verdade, o eleitor brasileiro consegue, que a gente chama de dividir o tique, dividir a votação para presidente um partido, para governador outro. Então, a expectativa não é que tenha uma mudança tão clara, né? O eleitor não votou no Calil porque ele apoiava o Lula e vice-versa. Então, não é tão claro que isso vai acontecer. Quem se deu melhor nesse balanço de acordos, Vera? O Bolsonaro sai com uma força, não dá para negar que o apoio de tantas máquinas no Sudeste, que é a região-chave para a eleição, pode sim mudar alguma coisa na expectativa. E o fato dele chegar crescendo também eu acho que vai impulsionar uma votação. Quem tinha dúvida, o Bolsonaro está fraco, acha que ele está forte, pode se animar a votar no presidente. Então, eu acho que é um segundo turno dificílimo e particularmente dramático na região Sudeste. Além de Minas, que tem esse fator que o Guilherme mencionou, em São Paulo vai ser uma eleição muito acirrada. Acho que o PT errou muito aqui por deixar o Bolsonaro correr solto sem nenhuma crítica, e isso vai cobrar um preço. Então, Haddad e Lula têm que coordenar os esforços e têm de tentar não deixar o Bolsonaro ampliar a diferença em São Paulo, porque eles gostam muito de dizer que saíram com uma vantagem de 6 milhões de votos. Em São Paulo se concentra a grande parte do eleitorado, uma boa parte do eleitorado que não votou. Então, aqui tem que ter uma concentração especial se eles quiserem realmente confirmar a eleição do Lula. Eu acho mais difícil ainda para o Haddad que para o Lula essa tarefa, mas São Paulo é um estado onde a coisa vai ser especialmente dramática. Obrigado, Vera. Obrigado, Guilherme. O horário eleitoral no rádio e na TV voltou hoje. É mais uma oportunidade para que você, eleitor, conheça com detalhes o que pensam os candidatos a presidente e a governador nos 12 estados onde a disputa segue em aberto. Aproveite essa chance. Nós seguiremos aqui de olho no voto e temos um novo encontro na próxima sexta. Por hoje é só. Até mais.